Amém. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos, por gentileza, abrir nossas Bíblias no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel. Capítulo 2, verso 17. Livro do profeta Daniel, capítulo 2, do verso 17 em diante. Daniel 2, 17. Então Daniel voltou para casa e contou o caso a seus companheiros Ananias, Misael e Azarias, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre aquele mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos, juntamente com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel. Numa visão de noite, Daniel louvou ao Deus do céu. Daniel disse: seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque a sabedoria e a força pertencem a Ele. Ele muda os tempos e as estações, remove e estabelece os reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que conhecem. Ele revela o profundo, o escondido, e conhece o que está em trevas, e a luz mora com Ele. Ó Deus de meus pais, a Ti dou graças e louvor, porque me deste sabedoria e força, e agora me revelaste o que te pedimos, pois nos revelaste esse assunto do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei havia constituído para matar os sábios da Babilônia. Ele entrou e disse-lhe: não mate os sábios de Babilônia, leva-me à presença do rei e lhe darei a interpretação. Senhor Deus Altíssimo, louvado seja o teu nome, pois tu és Deus soberano, que estabelece, que levanta os reis. É o Senhor quem abate, é o Senhor que levanta, é o Senhor quem sustenta, é o Senhor quem cura verdadeiramente, o único que pode conceder a eternidade, pois é Pai da eternidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te suplico humildemente, usa a minha vida, usa os meus sentidos, eu os coloco à tua inteira disposição para pregar a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, visita a remanescente cristã Filadélfia nessa manhã, cura e restaura as feridas, revigora as forças, alimenta, ilumina, orienta, ó Santo Preceptor. Visita todos que nos assistem pela plataforma do YouTube, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Ó Santo Tutor, ó Santo Poderoso, afugenta agora, afasta todo o mal, os inimigos da pregação do Evangelho, em nome do Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso. Eu te peço nessa manhã, meu Deus, nos traz esperança e nos revigora por meio desta palavra, pois todas as situações, as nossas vidas estão sob o controle, as mãos poderosas de um Deus Todo-Poderoso que não abre mão das nossas vidas. Por isso te adoramos. Adoramos o Deus Altíssimo, adoramos o Filho do Deus Altíssimo, adoramos o Espírito do Deus Altíssimo nesta manhã. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Grandiosa palavra essa de Daniel, que já foi diversas vezes pregada, onde nos mostra um Deus soberano, um Deus que tem todo o poder, um Deus que é Senhor da história, um Deus que de eternidade a eternidade criou tudo com o intuito de que esta criação reconhecesse a sua soberania, a sua glória. Muitos se desprenderam e desatentos e atentos com as coisas do mundo, deixaram de adorar esse verdadeiro Deus. Muitos ali em Babilônia representam o que no mundo hoje a gente pode observar desses que blasfemam contra Deus, zombam de Deus. Mas Daniel, Azarias, Ananias e Misael em Babilônia, num reino, numa corte completamente paganizada, eles adoraram o Deus certo, o Deus verdadeiro. E estes 4 foram ali honrados por este Deus. Eu quero nessa manhã trazer
uma palavra que venha motivar a tua vida a você perseverar por meio desta palavra para continuar sendo um testemunho verdadeiro, um testemunha do Senhor Jesus Cristo, seja qual for o ambiente onde você esteja inserido, seja no ambiente acadêmico, seja no ambiente, muitas vezes, onde você encontra ali a hostilidade de outros credos religiosos, de outros credos pagãos. Eu quero que você mantenha firme a sua convicção, porque assim como este Deus verdadeiro honrou a Daniel, tinha um compromisso com ele, em fidelidade, em abnegação, você também saia beneficiado por adorar ao Deus verdadeiro. Por mais que possa te trazer algumas implicações, algumas discriminações no ambiente onde você está inserido, este Deus ao qual eu falo, ele honra a sua palavra, ele vela a sua palavra para cumprir, como fez na vida de Daniel. Algo de maravilhoso para que o teu coração se motive a crer nesse Deus é o cumprimento da profecia e da revelação que foi revelada a Daniel. Bem sabemos que o rei Nabucodonosor havia se levantado como grande imperador. Ele dá continuidade à extensão do seu pai, Nabopolassar, em especial, representado no sonho que ele teve de uma grande estátua. Vemos que a cabeça dessa estátua, segundo a interpretação, note que Deus revelou o sonho, ou seja, esse Deus onisciente perscruta a mente humana. O Espírito de Deus perscruta tudo que há na mente de Deus. E ele também perscruta na sua onisciência tudo que há na mente humana. Os magos e sábios não sabiam interpretar e nem sabiam descrever o sonho do rei. Nenhum deus, nem um bruxo, nem um astrólogo conseguia perscrutar o que o rei havia sonhado. Somente o Espírito Santo, o Espírito de Javé, conseguia perscrutar o que estava dentro da mente do rei Nabucodonosor, e entregou este sonho, a revelação e a interpretação do sonho a Daniel. E o sonho, para nós encurtarmos a história, pois não vai dar tempo, e é muito longo, são muitos os detalhes, talvez no outro dia façamos um estudo completo desta profecia, pois ela se estende até os dias de hoje. Existe uma harmonia entre o Apocalipse do Antigo Testamento, que é Daniel, e o Apocalipse do Novo Testamento de João. Porque os mesmos animais simbólicos que Daniel prevê aqui no livro de Daniel, eles estão configurados, inseridos, intrínsecos na grande besta que vai se levantar no período da grande tribulação, no anticristo. Tá? Então vejamos aqui que ele revela o sonho do rei. O rei teve o sonho de uma grande estátua, de uma estátua terrível, e vemos que a cabeça era de ouro e ela representava o reino de Babilônia. Depois vemos que a outra parte da estátua, os ombros e o peito, eram de prata, representando um reino que sucederia, ou seja, uma nova potência imperialista chamada Medo-Pérsia. Os dois braços de prata representavam a junção dos medos e dos persas, representados na prata. Vemos que o ventre e o quadril eram de bronze, representando o Império Grego-Macedônio. E vemos depois que as pernas, as duas pernas representavam, que eram de ferro, representavam o Império Romano. E os pés da estátua eram de barro e ferro. Ferro e barro misturado. Algo interessante observarmos que a ordem sucessiva que foi revelada desta estátua, ela traz a interpretação correta, se correlaciona com a ascensão de todos os impérios na forma correta. Do ano 612, do ano 626 a 539, nós vemos aí o domínio da Babilônia como potência imperialista. Do ano 539 ao ano 330, vemos o domínio dos persas. Do ano 330 até o ano 169, o domínio romano. E do ano 169 até o ano 476,
foi o período de domínio do reino do Império Romano do Ocidente. As duas pernas representavam, o ferro da estátua representavam a divisão do Império Romano. Como eu disse, no ano 476 ocorre a queda do Império Romano do Ocidente, e no ano 453 da era cristã, 1453, ocorre a queda de Bizâncio, Constantinopla. De forma perfeita, essa estátua vem descrever os impérios que se sucediam. Algo que traz a perplexidade aos teólogos e intérpretes é observar que os 10 dedos da estátua, dos pés da estátua, também trazem uma interpretação terribilíssima que se estende aos nossos dias, pois os 10 dedos, os 10 artelhos dos dois pés da estátua se estendem aos 10 blocos socioeconômicos que estão já formados nos dias de hoje. E vemos um quinto reino. Desses 4 reinos surge um quinto reino, que em forma de pedra de uma grande rocha, pois isso é revelado no Salmo número 2, em outros salmos e até mesmo no texto de Marcos, pois o Senhor Jesus olha para a profecia de Daniel e aponta para o futuro. Esta rocha é o Senhor Jesus Cristo. Uma rocha que foi tirada, partida por mãos, vai de encontro aos pés da estátua e leva essa estátua, os impérios dessa terra, a assim falirem, a serem demolidos. E desta rocha se formará uma grande montanha que representa um reino, e este reino não será abalado. Note que de ouro para a prata, da prata para o bronze, do bronze para o ferro e do ferro para o barro, vem demonstrar claramente que o valor agregado desses impérios que se sucederam ao longo da história, vemos que os valores de caráter, a maldade e as atrocidades que foram assim necessárias para que esses impérios se formassem, implicariam num juízo terrível quando essa rocha vem de encontro aos pés dessa estátua. E esse reino que se forma e é representado numa grande montanha que representa um reino eterno, é o reino do Senhor Jesus Cristo, que há de vir e assim pôr por terra. Por isso que eu falei que é importante olharmos para Daniel e olharmos para o Apocalipse do Novo Testamento. O do Antigo Testamento, que é Daniel, e o do Novo Testamento, que é o Apocalipse de João. Pois ainda existe uma relação, princípios e valores malignos desses impérios do passado que estão inseridos nos dias de hoje na formação desses blocos econômicos já que dividem o mundo e que você nem percebe. Num outro estudo nós estaremos adentrando a esses mistérios. Uma coisa bem certa, essa rocha, a pedra angular que feriu os pés da estátua, representa o Senhor Jesus Cristo. É a mesma rocha que saciou a sede do povo quando o povo peregrinou 40 anos no deserto. Veja lá depois em 1 Coríntios 10. Essa rocha que leva ao tropeço aqueles que conspiram contra os cristãos, contra a igreja de Cristo, contra a causa do Deus Altíssimo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. São os inimigos da cruz. Ou seja, esse reino foi estabelecido e nós adentramos, fazemos parte deste reino pela fé. A fé no Senhor Jesus Cristo. Ele é a rocha onde nós devemos construir as nossas boas obras para glorificar a Cristo. 1 Coríntios capítulo 3 nos mostra que essa rocha sendo Cristo, nós temos que construir edifícios de pedras preciosas, de ouro. Alguns vão construir edifícios de pedra, de palha e de madeira. Mas quando passarem pelo juízo de fogo, tribunal de fogo, nós vamos que só permanecem o de ouro, as obras, os edifícios de ouro e as obras de pedras preciosas. Porque obra de madeira, obra de palha vai sofrer detrimento, ou seja, vai se dissolver como fogo. Ou seja, as pessoas que passarem com obra de madeira e de palha vão alcançar a salvação, mas ficarão sem galardão.
É por isso que eu incentivo a Igreja de Cristo a perseverar na prática de boas obras, para construir, como Daniel, edifício de ouro, edifício de prata, edifícios de pedras preciosas, para que, como colunas, recebam galardões e memoriais eternos no reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Qual foi o galardão desses reis? Qual foi o galardão de Nabucodonosor? Qual foi o galardão de Alexandre o Grande? Qual foi o galardão dos impérios, dos medo-persas? Qual foi o galardão desses homens? Idólatras e pagãos. Construíram edifícios e estátuas para si mesmo, como o próprio Nabucodonosor. Fez uma estátua para se engrandecer. Se encheu de orgulho e queria ser adorado como o anticristo. Que coisa terrível, né? Nós vemos que Ananias, Azarias e Misael não se prostraram diante daquela abominação, assim como a igreja de Filadélfia não se prostrava diante daquela estátua abominável, e passaram pela fornalha. E quando passaram pela fornalha, o Senhor Jesus Cristo veio em resgate para livrar os seus filhos de serem queimados naquela fornalha. Bem assim, Daniel foi honrado quando foi enviado para a cova dos leões. Na grande tribulação de ser enviado para a cova dos leões, os leões famintos ali naquela noite não comeram nada, fizeram jejum. E Daniel saiu ileso da cova dos leões. Fiz essa abordagem para mostrar a veracidade das Escrituras, de como o nosso Deus é soberano e Ele está intervindo na história. Se você pegar qualquer livro de história, você vai ver que a ordem correlacionada da ascensão desses impérios está na ordem correta. A ascensão de cada potência, de cada nação imperialista. E o reino do Senhor Jesus, que já foi estabelecido, a princípio nas nossas convicções, nas nossas mentes, no nosso coração. Algo de maravilhoso é que Babilônia é conhecida no Apocalipse como a grande prostituta do Oriente, por ter uma diversidade de deuses, uma diversidade pagã terribilíssimas. E esses deuses, quando olhamos nos dias de hoje, basta olharmos para a Índia e vermos ali que a cultura hindu, ela tem mais de 300 mil deuses. É algo um tanto que semelhante para que você possa entender como era terrível a cultura pagã de Babilônia. E vemos que Daniel, Ananias, Azarias e Misael, quando foram levados cativos para a Babilônia, no ano 605, eles se comprometeram com o Senhor em não se contaminar com os ídolos e com as práticas abomináveis de Babilônia. Entendamos que cada um de nós hoje, como Daniel, como Ananias, Azarias e Misael, nós temos que estar comprometidos com o nosso Deus. Porque as forças de aculturamento, de aculturação, que vêm de encontro à nossa vida, tentam arrancar de nós as características, as marcas do Senhor Jesus Cristo, da nossa convicção, do nosso ser, da nossa forma de viver. E cultura é um caso sério. Quando eu faço palestras, eu procuro passar isso para os pastores. Nós não estamos simplesmente numa batalha espiritual, como nos é ensinada pelo apóstolo Paulo. Nós estamos numa batalha terrível que você pode visualizar. A batalha espiritual você não pode visualizar se você não tiver dom de discernimento de espírito. A batalha cultural está visível diante dos teus olhos. Quando vemos o politicamente correto, quando vemos a distorção da verdade, a ciência em prol da mentira, quando vemos juízes de altas cortes, da quarta instância, mentirem descaradamente, soltarem criminosos e prenderem dentro de casa cidadãos, reproduzirem mentira, o jornalismo que a princípio teria compromisso com a verdade, reproduzirem mentira. Então nós vemos uma cultura. Entenda a cultura como práticas, costumes, ciência, conhecimento, totalmente corrompido pelo Deus desse século, pelo diabo, o príncipe deste século, o Deus deste mundo, que era em Babilônia. Veja que quando Deus dá o sonho, concede o sonho a Nabucodonosor, do que o soberano Deus há de fazer sobre a terra, nós vemos que não tinha um bruxo daquela cultura pagã. Um bruxo sequer capaz de revelar
o que estava na mente do rei Nabucodonosor. Somente o Deus verdadeiro perscruta a mente e os entendimentos. E esse Deus fala conosco, Ele faz o coração do pastor Fernando ferver neste momento para que você entenda quão importante é nós estarmos bem posicionados. E aqui no texto de Daniel, capítulo 1, vai mostrar muito bem como Daniel se posicionou. Vejam aqui que ele fala, ele descreve claramente aqui que foi o período quando Babilônia conquistou Jerusalém e a sitiou, no capítulo 1, verso 1. Depois ele fala que ele descreve a data exata do rei, que era rei em Jerusalém, em Judá, da descendência de Davi, que era o rei Joaquim. E ele fala aqui que levou para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do Senhor, o seu Deus. Note algo interessante. Lembra daquilo que eu já comentei aqui em algumas mensagens? O povo de Deus se afastou do Senhor, e Deus assim permitiu que o seu povo provasse das consequências do seu pecado. Se afastar da lei do Senhor era abrir a brecha para que o inimigo pudesse matar, roubar, destruir. Nabucodonosor vem e rouba a casa do Senhor, rouba os utensílios de ouro da casa do Senhor, pega os utensílios do Senhor de ouro e levam como troféu de guerra para a casa de um deus pagão, o deus Marduk. Olha que coisa terrível, né? O inimigo pensando, prevalecemos, matamos milhares de cristãos, matamos os judeus, roubamos até os utensílios de adoração deste Deus, é mais um Deus derrotado. Ou seja, o diabo proporciona na consciência desses falsos vencedores essa falsa percepção de que são vitoriosos sobre a causa cristã. Não! Quanto mais se matam cristãos, o sangue dos cristãos irriga a terra e faz aqueles que estão ao redor receberem o testemunho da verdade. Prefiro morrer em nome deste Deus cristão do que sobreviver nesta vida efêmera, provisória, cultuando a esses deuses pagãos. Não destruíram o povo de Deus. Está aí no ano 5.781, os judeus comemorando mais um Shana Tová, comemorando mais um ano novo. Ninguém, império algum, conseguiu destruir o povo judeu, o povo de Deus. Glorificado seja o Senhor que preserva o seu povo e vela pela sua palavra para cumprir. Veja no verso 3, então o rei disse a Aspenaz, chefe de seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e dos nobres, jovens sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, com capacidade para servir no palácio do rei. E disse-lhe, quem lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilônios. Então vemos que a política de dominação dos imperadores daquela época, além de oferecerem os troféus de guerra para os seus deuses, era que de deportar as pessoas, ou seja, pegar as pessoas mais influentes e distribuírem sobre as outras províncias dominadas e fazerem os povos se misturarem, se miscigenarem. Automaticamente, fazendo isso, todos os povos dominados seriam aculturados, sofreriam aculturação, porque com a mistura de pessoas de diversas culturas, as culturas seriam minguadas. A identidade e a religiosidade, as convicções culturais seriam dissolvidas. E assim eles se impediam que houvessem motins, rebeliões, para que ninguém se insurgisse contra a política de dominação de Nabucodonosor. Todos os grandes imperialistas faziam isso. Veja algo interessante, que alguns, que eles sempre estavam preocupados em manterem a nata do conhecimento científico, a nata dos mais sábios, dos letrados, para irem para a corte. Aqui eu vejo o cumprimento de mais uma profecia. Você lembra aquela mensagem que nós pregamos quando Senaqueribe, o imperador assírio, ele vem para dominar Jerusalém, tomou várias cidades fortificadas, né? Deus deu uma grande vitória para o rei Ezequias, pois o anjo do Senhor desceu e ceifou 185 mil soldados do Império Assírio, né? E vemos também que o rei Ezequias, após a vitória, ele ficou doente,
passou por uma terrível enfermidade, mas ele clamou ao Senhor e o profeta Isaías ali entregou o recado, ele foi curado, né? Ele recebeu mais 15 anos de vida. E veio uma comitiva de Babilônia, de Merodach e Baladã, para visitar o rei Ezequias, né? E aí o rei Ezequias, na sua alegria, na sua simplicidade, acabou mostrando tudo em Jerusalém. Mostrou o seu aparelho militar, suas reservas financeiras, seus tesouros, a riqueza que havia no templo. E o que o profeta Isaías fez? Né? Nós vemos que o profeta Isaías ficou ali coçando a barba e Deus lhe revelando tudo. Ele disse: olha, Ezequias, você não devia ter feito isso. Mostrar os segredos, mostrar as maravilhas do reino, expor tudo a essa comitiva pagã. Como tu mostraste toda a riqueza, mostrando tudo, todas as tuas estratégias, todo o teu aparelho militar para esses reis pagãos, breve, toda a riqueza dos palácios e da casa do Senhor vão para Babilônia. É o que aconteceu, está sendo descrito aqui no capítulo 1. E algo terrível que ele narra, né? E também os jovens da corte serão eunucos no paço real. Aí é uma situação difícil, porque Ananias, Azarias, Misael e Daniel talvez passaram por essa situação, a profecia de serem eunucos no paço real. Imagine que o rei em Babilônia tinha um harém com mulheres lindíssimas e os homens não poderiam cobiçar, em hipótese alguma, as belas mulheres dos reis e dominadores. E por isso eles passavam pela desvirilização, eram castrados. Era uma situação terribilíssima, que de certa forma poderia trazer muita desmotivação, muita tristeza, principalmente para o judeu. Por quê? Todo judeu tinha um sinal de Deus no seu corpo, em especial todos os homens. Eles tinham a marca da promessa, a circuncisão em seus membros. Então passar por esse aculturamento, essa adaptação de uma cultura pagã, tinha o primeiro processo terrível, que era passar pela desvirilização. E isso é terrível. É o que o diabo faz quando domina uma região. Ele desviriliza, ele incita as pessoas ao pecado, traz implicação do pecado sobre a vida da pessoa e depois ele gera desmotivação, desesperança, vontade de morrer e traz ali, faz a pessoa cega perder todo o foco de salvação. Entenda que Daniel não ficou desfocado, ele nos dá um grande exemplo aqui, porque mesmo passando por esse processo, ele manteve firme a sua convicção, como nós vamos ver nos outros versículos abaixo. Ele e os seus 3 amigos, nós não vamos nos submeter a esse aculturamento, a essa pressão deste reino pagão sobre as nossas vidas. Veja algo de maravilhoso aí. Então, como eu disse, a nata dos cientistas, dos mais sábios, tinham que trabalhar ali na corte. Imagine que durante 3 anos eles iriam ficar, Daniel, Ananias, Azarias e Misael ficariam ali na corte, na universidade, na grande universidade pagã de Babilônia, tendo contato com os matemáticos, com os astrônomos, tendo contato com ensinamentos gnósticos, de magia, de esoterismo, que assim como Janes e Jambres lá no Egito fizeram uma vara de madeira virar serpente, você imagina o que aqueles bruxos não faziam em alto escalão da magia negra. Então Daniel teve um contato com toda essa bruxaria. Daniel poderia olhar para trás e dizer o quê? Olha, quer saber de uma coisa? Já fui tirado da comodidade da casa do meu pai, eu um jovem letrado, eu tinha posses lá na Judéia, agora fui levado para cá, Deus me esqueceu. Quer saber de uma coisa? Eu vou me misturar com todos esses sábios. Apesar de conta que eu perdi lá a minha posição na Judéia, mas fui colocado em alta posição aqui em Babilônia, na corte do rei Nabucodonosor, e eu vou usufruir de tudo isso que me está sendo oferecido. Não, nada disso contaminou a mente de Daniel. Note que fala aqui que eles eram dotados de boa aparência, de sabedoria, de inteligência e de instrução, capacidade de servir no palácio.
Ou seja, eles eram hábeis na comunicação, no falar. Tanto Daniel como muitos dos sábios ali. Daniel, não vamos permitir que essa cultura nos domine. Quão terrível é nos dias de hoje. Muitos pais poderiam olhar, né? Observar da mesma forma, né? Como talvez a Joquebede, quando coloca o seu bebezinho ali no Nilo, já premeditando que a filha estéril, Hatshepsut, a filha do faraó, veria ali o seu filho e, poxa, eu vou adotar esse menino lindo, Moisés, né? Poxa, meu filho ganhou bolsa de estudo na corte de faraó no Egito. E aí eu ainda ganhei salário. Eu, escrava, que nunca recebi remuneração, vou ganhar salário e vou dar de mamar para o meu filho, né? Algumas mães poderiam pensar assim nos dias de hoje, né? Ah, meu filho passou numa grande universidade. Ah, meu filho ganhou uma bolsa de estudo. Que presentão que eu ganhei do Estado, né? Sabe que as maiores fábricas de ateístas, eu não conheço uma mãe só não, eu conheço várias mães assembleanas aí. Ah, meu filho passou, sabe, pastor Fernando, lá na Politécnica. Olha, meu filho cantava no coral, meu filho já estava pregando no grupo de jovens. Olha, meu filho era músico, tocava violino. Olha, por incrível que pareça, passou 6 meses, ele passou para o 2º semestre, e ele vai ficar lá 12 semestres, dentro da USP lá, na Politécnica lá. Hoje ele é um ateísta nato. Ele não tem vontade alguma de ir para a igreja, sabe, pastor Fernando? Não tem mais vontade. E os outros que entraram em área de ciências humanas? Viraram comunistas. Viraram todos comunistas. Não gostam de Cristo. Tem natureza evangélica, mas se esqueceram. Então, as universidades hoje se tornaram isso. Fábricas de aculturação, de aculturamento, de arrancar a cultura cristã, o conhecimento cristão dos corações dos jovens e inserirem o ateísmo, o Deus desse século. É tão interessante que a ciência escolheu um símbolo. Você já viu o símbolo da deusa ciência? Está lá no quadro da Revolução Francesa. É uma prostituta com os seios expondo os seios. Interessante, né? Eles não gostam do Deus invisível, o Deus judaico-cristão, que não pode ser representado em nada nessa terra, homem nenhum jamais viu, mas colocam a Semíramis, a prostituta do Oriente, colocam a Lucifera com seios expostos. Interessante, né? Isso é aculturamento. E Daniel nos dá um grande exemplo. Eu não quero essa cultura pagã de Babilônia. Eu não quero nada desta Babilônia. Eu não quero a magia negra. Eu não quero as ciências ocultas. Eu cultuo Javé, o único Deus. O único Deus. Veja no verso 5, 1:5. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, porque assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem servir diante do rei. Note aqui que tem toda a infraestrutura essa universidade do rei aqui, né? E algo que Daniel pôde perceber que os melhores cavalos, o melhor gado, o melhor leite, toda a infraestrutura do que era produzido na agricultura e na pecuária era consagrada ao Baal. Era consagrada às deusas da fertilidade, a Será. Marduk, o pai dos deuses pagãos, abençoava tudo aquilo ali. Ele percebeu que toda a comida, todo o alimento que ia para a mesa, para alimentar todo o aparelho da corte do rei Nabucodonosor, era consagrado aos ídolos, era consagrado aos demônios. O apóstolo Paulo fala claramente, ídolos são demônios. Daniel percebeu por conhecer a lei. Ananias, Azarias e Misael perceberam muito bem. Não, nós não queremos isso. Imagine durante 3 anos a pressão. Durante 3 anos essa pressão. Vendo ali todos comerem da melhor carne, da picanha, do filé mignon, né? E eles terem que comer legumes. A situação terrível. A consagração. Note que durante 3 anos eles podem ter passado diversas afrontas, né? Os outros bruxos chegavam comendo um pedaço de picanha. Eita, Daniel, vai continuar nessa abstinência aí?
Que delícia! Olha esse pedaço de picanha, olha esse pedaço aqui de presunto, de pernil, olha! Judeu não come porco, né? Olha que delícia, que maravilha! E zombava, imagine a zombaria, né? É a pressão que muitos cristãos nos dias de hoje sofrem por optarem a permanecerem alinhados com Deus. Né? Vai continuar acreditando nisso daí? Vai continuar dessa forma? E lá vai o crente para a campanha. Lá vai a crente. Às vezes a pressão é dentro de casa. Lá vai lá o crente para a campanha. Vai continuar dessa forma? Você não está vendo que já deu errado? Né? Nós vemos uma série de fatores dentro de casa, no ambiente profissional, no ambiente acadêmico, que levam as pessoas, que tentam forçar as pessoas a abandonarem as suas fés, porque senão receberão chacota, sofrerão coisas terríveis. Eu estava vendo dentro das universidades a pressão que é quando o aluno está fazendo a sua tese de mestrado, a tese de doutorado. Se o aluno não tomar um tema de pesquisa que não estiver alinhado com a ONU, ele não recebe bolsa de estudo. Se ele for citar a Bíblia, então, na sua tese de mestrado, ele já é rejeitado logo de cara. Ele só tem incentivo do Estado se ele for fazer uma tese dentro das pautas LGBT, dentro das pautas ecologicamente corretas, com a farsa do aquecimento global e por aí vai. Senão não chega no doutorado. Por isso que não vale de nada o que a ciência vem afirmando e reafirmando nos dias de hoje. Chega de ficar acreditando nessas mentiras, nessa farsa. Né? Veja agora no versículo 6. Entre eles estavam alguns vindos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eu estava observando aqui o nome de cada um deles, né? Ananias significa Yahvé é misericordioso. Misael significa quem é como Deus. Azarias, Deus é minha força. Daniel, Deus é meu juiz. Aí quando eles chegam lá, a força de adaptação de cultura, o chamado aculturamento, tenta mudar o nome deles. Tenta mudar o nome deles. O chefe dos oficiais lhe deu outros nomes. A Daniel, a Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, Mesaque, e Azarias, o de Abednego. É muito comum nós vermos na mensagem os pastores com pressa citarem Mesaque, Sadraque e Abednego. Não é bom citar nomes, porque é tudo nome de demônio, nome de ídolos. Eu costumo citar Ananias, Azarias e Misael, porque aqui nós vemos Beltesazar, Bel protege a vida do rei, ou seja, o demônio que fica sobre a vida do rei Baltazar, né? Bel. Sadraque, Marduca, principal divindade do panteão pagão babilônico. Meseque é outro demônio, mas não conseguiram se identificar dentro do panteão o que seria Mesaque. Abednego, servo do deus Nabu. Então nós vemos que a pressão vem, além de oferecer o prato, as forças de aculturamento vêm trazendo o prato, e agora vem trazendo um novo nome de prestígio, né? Imagine que esse demônio aqui, servo de Nego, né, Bel protege o rei, vai trazer uma identificação para a vida da pessoa. Já pensou? Teu nome vai ser Beltesazar, ou seja, o Baal vai te proteger. Alguns guerreiros iam para a batalha acreditando, eu estou sob a proteção desse anjo, desse espírito, né? Tem que carregar o talismãzinho que eu estou protegido. Tem gente que faz isso, não faz? Né? Sofre um aculturamento do mundo terrível e acredita, meu corpo está fechado, meu corpo está blindado, eu vou lá fazer aquele ritual lá na beira do mar para ter blindagem durante os 12 meses do ano. E acredita, eu acredito num cara aí que fez um ritual e morreu. Não chegou no final do ano. Fazendo projeto de milhões, hein? Até o final do ano, o que me prometeu aí vai me dar. Não chegou no final do ano. Então esses deuses são falsos. Eles não velam as suas palavras para cumprirem, que são mentira. Mentem, engodam as pessoas.
Então vieram com essa proposta aqui, ó o chefe dos oficiais trazendo uma proposta. Vamos mudar o nome de vocês aí. Agora que vocês fazem parte dessa cultura aqui, vocês estão nas regalias aqui da corte, na Universidade Babilônica, vamos mudar o nome de vocês. Não, não quero esse nome aí não. Não quero, não vou me submeter. Javé continua sendo meu Senhor. O nome do meu Senhor é Jesus Cristo. Muito cuidado, viu gente? Muito cuidado. Nos dias de hoje, até mesmo entre os evangélicos, existem hoje ramificações de evangélicos que nunca leram um livro de teologia sistemática. Nunca passaram pela uma faculdade de teologia. E costumam muitas vezes afirmar que você está pronunciando o nome do Filho do Deus Altíssimo errado. Eu continuo acreditando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele se fez carne e sangue para destruir e desfazer as obras de Satanás. Se Jesus não fosse Deus, ele não poderia apagar pecados. Então, muito cuidado você aí que já se desprendeu do cristianismo e está se vestindo de judeu aí. Os judeus não foram salvos, por isso eles vão passar pela grande tribulação. Né? Eles de que cai sobre nós o sangue desse justo. Ó, eles tinham consciência, por ciúme e por inveja, que estavam matando o Filho de Deus. Então, muito cuidado. Quando você começa a desacreditar de Jesus, negar a doutrina da Santíssima Trindade, você está diminuindo Jesus. Se Jesus não é Deus, não houve purificação dos seus pecados. E você morrerá condenado por negar a Cristo. Você caiu no engodo de Babilônia, no gnosticismo, na filosofia de Babilônia. Veja no 8. Porém Daniel decidiu não se contaminar com a porção e iguarias do rei, nem com o vinho, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Deus concedeu a Daniel misericórdia, compreensão da parte dos chefes dos oficiais. Veja que algo maravilhoso, né? Ananias, Azarias e Misael e Daniel poderiam pensar: nossa, nós tomamos uma decisão terrível. Além de sofrer discriminação, nós vamos ser mortos, porque nós não estamos desprezando o presente do rei, desprezando o que nos é oferecido. Poderíamos ter sido mortos quando houve o cerco de Jerusalém. Nós recebemos o melhor de Babilônia e estamos aqui desprezando. Estamos perdidos. Não, quando nós optamos em fazer o que é certo, num mundo paganizado, Deus cria mecanismos. Deus levanta até mesmo entre os pagãos um misericordioso para entender o projeto de Deus na nossa vida. Quantas vezes você não recebeu, talvez, ajuda numa fase difícil da tua vida, de alguém que você não esperava que Deus levantaria para ajudar você? Eu várias vezes. É o que o nosso Deus faz, porque Ele é Pai dos Espíritos, e Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Até os insetos Ele usa. Ele é Pai dos Espíritos, e Ele vai começar aqui a utilizar, assim como Ele usou o carcereiro para beneficiar José, nós vemos aqui que Deus vai utilizar aqui o chefe dos oficiais para beneficiar, colocar em risco a sua própria vida para beneficiar aqueles 4 homens, servos do Deus Altíssimo, porque é propósito de Deus. Entenda que Deus leva você até Babilônia para cumprir um propósito. Entenda que Babilônia era conhecida como a prostituta do Oriente, diversidade de credos demoníacos, filosofia demoníaca. Satanás tinha um trono ali em Babilônia, Lucifera tinha um trono ali em Babilônia, mas Deus constrói um projeto de salvação, de testemunho, através desses 4 homens de Deus. Vemos que após 10 dias, eles alimentando-se de legumes, sofrendo toda a afronta, quando eles foram apresentados diante do rei, o coeficiente de inteligência dos 4 era 10 vezes superior aos dos astrólogos, dos bruxos, dos feiticeiros, diante do rei. Imagine a inveja. Imagine a dor de cotovelo, né? A inveja que aqueles homens têm. Nas outras mensagens eu vou trabalhar acerca dessa inveja que existia acerca de Daniel e daqueles outros 3 servos de Deus ali.
Ou seja, Deus, Ele cria condições para que você possa testemunhar e para que os pagãos, do menor ao maior, possam reconhecer que o Deus que te sustenta é Deus superior. E isso foi construído no que trabalhamos no início da mensagem. Quando o rei Nabucodonosor teve o sonho, somente o Deus de Daniel pôde revelar o que ele sonhou e a interpretação do cumprimento do sonho. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Este é o Deus que nos dá força. Que esta palavra, por meio das ilustrações que foram citadas aqui, possa trazer força e vigor à tua vida. Que às vezes você está sendo desmotivado a testemunhar aquilo que Deus entregou à tua vida. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas por pressão e muitas vezes para você não sofrer perdas, você não tem sido muito forte e convicto naquilo que defende a sua fé. Você não tem defendido a razão de viver, que é o Senhor Jesus Cristo na tua vida. Mas hoje nós vamos orar e vamos pedir para que nessa manhã nós recebamos essa mesma unção de sabedoria, de conhecimento, de coragem, de vigor, que foi concedida a esses jovens, seja concedida à remanescente cristã Filadélfia. Nunca se esqueça, a remanescente cristã Filadélfia são os poucos que sobraram, que manteram firmes a convicção da fé revelada pelos profetas, a fé revelada pelo Senhor Jesus Cristo, a fé revelada pelos apóstolos. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe nesta manhã de domingo.